Vamos iniciar em Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou ler na versão NVI, que eu achei uma versão bem interessante, para a gente entender bem a importância desses dois versículos. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Oremos. Deus amado, Deus querido, o Senhor sabe como meu coração é grato por essa comunidade, por essa família de fé que o Senhor me proporcionou estar durante todos esses anos. Eu agradeço pela vida de cada um, por todos que já passaram por aqui, por todos que me acolheram e a minha família nesse período, e eu sou grato por essa igreja, Pai. Eu peço que o Senhor me use essa noite para falar aos irmãos algumas coisas boas da sua palavra, algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada e que eu possa motivar e também ser instrumentos do Senhor essa noite para levar a sua palavra aos corações aqui. Que o Senhor continue guardando essa igreja, essa comunidade local que é tão importante para várias vidas, que faz realmente as pessoas se aproximarem do Senhor, do seu reino, e que o Senhor continue guardando o pastor Rafael, a sua família, todos aqui que congregam, e de coração eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de estar esses anos todos congregando nessa comunidade de fé. Eu coloco essa pregação no seu altar neste momento, em nome santo e precioso do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, alguns, na verdade a grande maioria já me conhece, né? Meu nome é Pedro e eu vim parar aqui nessa igreja por um acaso, né? Na minha percepção, mas pelo plano de Deus maior. E eu sou nascido originalmente em São Paulo, na capital paulista, e eu vim parar em Belo Horizonte por uma mudança de emprego, né? Eu tive uma transferência dentro da minha empresa e eu vim parar em Belo Horizonte, não conhecia ninguém aqui, não tinha nenhum parente naquele instante, né? Então, como eu falei, eu nasci em São Paulo, uma família de 4 irmãos, aí eu sou o caçula e a minha família não era convertida, não era cristã e, pelo contrário, né? A gente tinha bastante críticas, né, a fazer aos crentes, né? Então eu era até um perseguidor, né, mas não ao nível do Paulo, né, de chegar a matar nenhum cristão, né, mas eu tinha muita resistência e muito preconceito mesmo com crente. Era algo assim que defamava bastante, né, esse tipo de pessoa, por não entender bem o sentido do que aquelas pessoas falavam e ainda mais o que a mídia pregava, né, muito sobre a questão financeira, né, sobre a prosperidade. Então eu tinha muita dificuldade, né? E eu cresci nesse ambiente, né? Como a gente fala, né? No mundo, né? Durante 23 anos da minha vida, eu fiquei realmente no total breu, né? Meu pai, ele lia a Bíblia, né? Mas nunca incentivou muito os seus filhos a ter uma comunhão com Deus e congregar em alguma igreja. Cheguei a ir algumas vezes na igreja católica, mas com outras intenções, né? Não de aprender de Deus, né? Talvez seria uma das últimas, ou nem tinha essa intenção, era outras motivações, encontrar amizade, encontrar garotas, né? E era motivação na época, né? Depois surgiu essa possibilidade de vir morar em Belo Horizonte. Como eu falei, é uma cidade que eu não conhecia, nunca tinha estado aqui antes, e na época, muito jovem, 23 anos, eu falei, vamos lá ver o que acontece, né? Se qualquer coisa, no máximo que vai acontecer, eu voltar para São Paulo, né? E aí começou mal eu sabia que iria iniciar uma trajetória de transformação da minha vida, para o resto da minha vida, né? Que foi a partir dessa congregação aqui. Então, finalzinho ali do ano de 2006, eu, bem perdido, né? Como de costume, né? Sem muita direção na vida, sem muito objetivo, sem muito rumo, né? Já namorando com a minha atual esposa, né? Eu fui convidado por um colega a ir a uma igreja evangélica, né?
Batista lá da Lagoinha. E esse amigo meu me chamou e eu muito resistente, né? Falei assim, eu recusei acho que uns 2 ou 3 convites dele primeiro. E eu estava até estranhando porque ele estava indo, porque também não demonstrava nada que era cristão na época, né? Então eu falei, o que esse cara deu na louca de ir na igreja, né? Do nada ele era tão louco quanto eu, né? Do mundo aí, e começou a ir na igreja, né? Falei, e aí ele insistindo, né? Começou a insistir, acho que Deus tocando no coração dele, aí me sentindo, chamando. Aí um dia eu falei, vamos lá ver. Mas estou com todo aquele preconceito na cabeça, né? Vou ficar no meio daquele monte de crente. E nesse meio de caminho, lá em São Paulo, eu fui algumas vezes na Cristã do Brasil, que tem alguns rituais meio estranhos, né? O homem beija no rosto, tal, e para quem é de fora é bem assustador, né? E aí me traumatizou mais ainda, né? Naquela época, falei, isso aí eu não quero para mim não, né? Coisa estranha, né? E aí eu cedi a esses convites, né? E fui parar nessa igreja da Lagoinha, né? Cheguei lá, realmente foi uma quebra bem grande de paradigma, né? Então, uma grande parte do meu preconceito começou a cair ali naquele instante que eu vi uma música bem legal, a igreja lotada, é uma igreja muito grande lá, uma igreja lotada, e uma pregação da palavra que eu acabei escutando. Então eu cheguei aí alguns domingos. Só que aí, né, com aquele mesmo preconceito ainda na cabeça, falando negócio de crente, né, não tá ficando muito sério, vamos diminuir isso aí, indo muito na igreja, esse negócio não tá certo não, né. No domingo tem muito mais coisa para fazer, ver Faustão, né, ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro, negócio de igreja aí tá ruim, tá longe, né, a Lagoinha era longe daqui, né. Eu esqueci de falar um detalhe importante, né, por que eu vim para essa igreja, né, eu morava aqui do lado, né, a 2 prédios aqui para cima. Então, quando eu vim morar em Belo Horizonte, sem parentes, sem nada, eu tive que alugar um local para ficar. E nisso, mais 3 colegas, né, proporam a gente fechar uma república, né, os 4, né, trabalhando na mesma empresa. E aí, a loucura, né, jovem, lá 23 anos, juntar com mais 3 moleques na época, lá mais doido ainda, para morar junto no apartamento. E aí eu tive lá um mês, mais ou menos, que eu voltei agora também lá em São Sebastião do Paraíso para alugar, e correndo atrás, né, de uma coisa aqui, uma dificuldade tremenda, né, corre atrás de fiador, aí quem quer ser fiador de 4 moleques, né, ninguém quer, essa correria para lá e para cá, a gente conseguiu os fiadores, e aí calhou que o apartamento era aqui na rua, né, uma cobertura, 2 prédios aqui para cima, e aí nessas vezes que eu ia lá para a Lagoinha, eu passava aqui na frente e tinha uma meia dúzia de carro aqui, né, na época até um pouco menos do que tem hoje, né? Passava, a gente ia para a igreja, aí depois comia um lanche lá e voltava, e às vezes quando voltava ainda tinha algum carro aqui ou outro na porta, e aí eu falava, deve ser uma igreja esse negócio aí na esquina, né? Tem aí, tá com cara de ser mormon, né? Tá muito quieto, muito calado, negócio assim, meio discreto, né? Que a gente é acostumado à igreja, né? Com fervor, né? Louvor alto, né? Gritaria, bateção de palma, passava aqui um silêncio danado, aí eu descobri a plaquinha, né? Vi a placa lá, Igreja Batista, falei, vou tentar, né? Tava ficando longe lá para ir com meu colega, comecei a ter algum interesse ali na igreja, em frequentar uma igreja, falei, mas eu vou mais perto, né? Aí na época eu coloquei a Bíblia embaixo do braço, né? Era um domingo, falei, vou fazer um teste ali nessa igreja da esquina, pelo menos é perto. Se for ruim, não vou gastar tanto tempo, pelo menos, de trajeto, né? Então já fica mais perto. Aí eu vim descendo a escada, e aí detalhe, né? Na época, né? Bem doidão ainda, usava 2 brincões de argola, bem grande mesmo, na orelha, né? 2 brincos bem grandes na orelha, né? E eu falei, vou de brinco para provocar, né? Porque tô doido para ter um motivo para voltar para casa, né? Tava bom lá em casa, né? Curtindo o domingo, comendo um biscoitinho lá, de boa, tomando um café da tarde, né? Falei, se ele falar que não aceita, eu já volto dali mesmo, acabou o problema, eu não vou em igreja nenhuma mais, né? Porque eu já estava bem desanimado de ir lá na Lagoinha todo domingo, né? Esse meu amigo também às vezes furava, também não ia todo domingo, então ficou um negócio bem morno, né? Mas aí calhou de eu chegar aqui e tem um senhor, né, bem simpático na porta, né, chamado pastor Jaime, né. E aí do jeito que a primeira pergunta que eu fiz para ele era a derradeira, né, posso entrar com brinco, né? Aí falei, se ele falar não, beleza, né? A resposta que eu queria, falar não, para eu voltar para casa, né? Mas não é que ele falou que pode, podia entrar como estava, né? E aí eu entrei, né? E aí começou a transformação na minha vida, a partir do momento que eu coloquei meu primeiro pé naquela porta ali, há 11 anos atrás, né? E aí eu conheci o amor
né? Então, lá no início de 2007, eu cheguei aqui na igreja, o pastor já me falou, entra como está, né? Com a roupa suja mesmo, com esses brincos na orelha, vai entrando aí. E aí eu conheci o amor, né? Na recepção dessa igreja, né? Então, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu chegando aqui todo acanhado, eu era bem tímido na época, né? Quem era o Pedro na época subir no púlpito para falar? Eu não falava nem com pessoas do meu lado, imagina no púlpito, né? Então, né, Pedro, é um incentivo para você, né? Você vai conseguir melhorar, hein? Hoje foi o primeiro passo, hein? E aí, eu chego aqui, e aí na época tinha mais mulheres do que homens, né? Que é até algo bem comum nas igrejas, infelizmente, né? Os homens não curtem muito, né? A maioria é mulher, né? Aí eu cheguei aqui, aí tinha aqui, né, a Mônica, que está aqui, né? A Silvana, a Rose e a Marta, né? Que eram algumas senhoras aqui da igreja, e mais, né, o Juliano, a família dele, algumas pessoas. E eu até assustei, que eles fizeram assim, né? Quem é você? De onde você veio? Qual é o seu nome? Você tem namorada? Já casou? E aí foi aquele, né? Mas tudo com muito amor, né? Muito carinho. E aí você imagina, eu estava aqui já há um ano, mais ou menos, longe de casa, né? Já meio deprimido, né? Por estar longe da namorada, longe da família, né? Sozinho aqui, sem muita esperança. O trabalho estava fluindo, mas não estava lá essas coisas. E tudo isso pressionando, né? E estava bem desesperado aí realmente. E aí chega aqui e encontra esse amor aqui na recepção, né? Que foi algo apaixonante, né? Então não teve como deixar de frequentar a igreja depois disso. O amor que foi derramado pela minha vida ali mesmo, né? Então depois que eu ia entender, né? Que eu vim entender, que vai ter parte da minha pregação hoje aqui, alguns tópicos, né? O que era esse amor, né? Então eu confesso que eu comecei a vir alguns outros dias, né, quartas, geralmente, porque às vezes domingo eu estava fora daqui, lá em São Paulo, visitando a Dani, né, e a minha família, mas quarta e domingo eu vinha para sentir esse amor. Então, dia após dia eu vinha frequentando a igreja pelo amor. E depois eu fui entendendo o que era o evangelho aos poucos, né. E aí eu comecei a entender o que era esse tal de crente, né, e essa igreja proporcionou isso para mim. Que aí eu comecei a estudar a palavra de Deus, realmente, ler a Bíblia. Que nunca tinha parado para pegar a Bíblia e ler um texto completo ou algo parecido. Era alguns fragmentos da Bíblia, e olhe lá, em algum evento, né, casamento, né, que você via o padre falando alguma coisa, ou algum pastor, ou enterro, né, que geralmente alguém fala alguma coisa da Bíblia, aí você para lá até para ouvir, para escutar uma coisa. Mas fora isso, era as idas na igreja católica, mas eu não ouvia nada que o padre estava falando, o interesse era outro. E aí sim, aqui não, ó, tem aqui, ganhei minha primeira Bíblia, né, meu pai também lá em São Paulo incentivando, né, apesar dele não ter incentivado quanto eu estava lá, a partir do momento que eu falei que eu comecei a frequentar uma igreja, tanto a Dani, né, que era minha namorada na época, como o meu pai, me incentivaram muito, né, a continuar congregando. Falei, uma igreja batista e tudo mais. E aí eu ganhei até uma Bíblia do meu pai naquela época e comecei a estudar mais da palavra de Deus e começar a entender um pouquinho mais o que era esse tal de ser crente, né? De acreditar em Jesus, quem que era Jesus realmente, quem era Deus. Começou ali a despertar uma curiosidade maior sobre a questão do evangelho realmente. Porque até então, dentro daquele preconceito que eu tinha, da perseguição, às vezes não declarada, mas de preconceito bem forte, era que crente era burro, era tapado, né? Que era aquele ser bem... que não pensava, né, que só falava assim, ou você vai para o inferno, vai para o céu, um negócio bem diferente do que eu comecei a aprender aqui depois na igreja. E aí, com isso, foi avançando a coisa, foi intensificando, né? Então, o amor, né, cada vez mais presente aqui na igreja para comigo, e aí veio o meu batismo, né? No dia 13 de outubro de 2007, eu me batizei, né, aqui atrás, no batistério, né? E esse mesmo pastor Jaime, né, fez um estudo comigo ali de umas 4 semanas, que eu tive que responder um monte de livrinho, né, sobre a importância do batismo, e aí me recordou muito isso hoje, né, com o pessoal batizando aí, né, Gabriel, a Gabriela, o Léo, a Bruna e a Ana Tereza, né, então passou um filme na minha cabeça também, que eu tive que me preparar, fazer esse livrinho, e aí chegou o dia, aí veio minha família, né, meus pais, os pais da Dani, as irmãs dela, e eles vieram para assistir o meu batismo, que foi num sábado, foi bem especial, porque era um feriado, né? 12 de abril era feriado, minha família vindo de São Paulo, lá da Dani também, fizeram no sábado à noite, para no domingo eles poderem ir embora, né? Então eles vieram só para o meu batismo e foram embora, e ali foi um marco importante, que aí se iniciava realmente algo mais profundo na minha vida, e um impacto também dentro da minha família, né? Porque nesse período
eu passo de perseguidor de crente e me torno um crente. E aí quem começa a me perseguir é minha própria família. Então, tirando ali meu pai e minha mãe, o resto começou a tacar pedra, né? E a principal frase que eu ouvi era: você era feliz antes, agora você é triste. Mas qual que era a definição de felicidade? Era bebida, né? Que eu bebia na época, e fazer as farras que a gente fazia. E aí eu passo a ter uma mudança de comportamento, e eles falam: agora o Pedro é triste, né? Virou crente e ficou triste. Acabou a vida dele, né? E aí eu começo a ter essa perseguição na minha própria família, né? E aí, depois disso, na sequência, em janeiro de 2008, né, eu caso, né? E aí quem vai fazer o casamento lá em São Paulo? O pastor Jaime, né? Então o pastor Jaime, ele sai daqui com a dona Vicky, que era a esposa dele, e vai lá em São Paulo fazer meu casamento. Mesmo assim, meu casamento, ainda quase que eu casei de brinco, foi na última hora eu tirei o brinco, né? Tinha batizado já, mas o brinco ainda estava presente. E aí eu tiro na última hora lá, graças a Deus eu consegui tirar na última hora, entro lá no casamento, ele faz o casamento, né, com muita honra, e ele fez o nosso casamento e depois voltou para cá. E ainda ficou mais algum tempo, né, até meados de 2010, né? E aí com isso eu trago a minha esposa para cá, né, ela é lá de São Paulo, e ela começa também a congregar aqui nessa igreja junto comigo, né? E da mesma forma que eu fui acolhido naquela época que eu cheguei solteiro ainda, né? A Dani, quando chega, também foi muito bem acolhida, com todo um amor, e realmente incorporou aí a família que a gente já tinha, né? O pastor Jaime e a dona Vicky na época eram pais que a gente não tinha aqui, né? Meu e da Dani, né? Então eles faziam muita coisa por nós, levavam para baixo para cima. A Dani de vez em quando saía para namorar junto com eles, né? O que é isso? Eles iam toda quinta-feira comer fora lá no BH Shop. Era um namorado do pastor Jaime e da dona Vicky. E às vezes levava a Dani junto, que ela ficava em casa sozinha. Eles cuidaram muito da gente mesmo, né? E a gente vê hoje que era um discipulado que eles faziam com a própria vida deles, né? Às vezes sem muitas palavras, mas a gente viu o casamento deles. Foi o primeiro casamento funcional, né, que eu vi, né? A Dani tinha uma tia, um tio também que tinha um casamento bem funcional, mas o meu foi a primeira vista, né, de um casamento funcional, foi o pastor Jaime e a dona Vicky. Eu pude ter contato mais próximo e ver realmente que o casamento era algo bom, porque eu tinha, né, só lembrança ruim de casamento, né, meus pais brigando quase a vida inteira, um com o outro, né, convivendo, né, se suportando, mas não com um casamento que glorificava a Deus, e 2 irmãos separados, né? Então, para mim, marco de casamento era casar e algum tempo depois separar. Minhas irmãs não, tem um casamento um pouco mais sólido, mas sem Cristo, né? Então não tinha muita referência. O pastor Jaime e a dona Vicky viraram ali também uma referência como casamento. E aí, em 2010, né, em meados de 2010, o pastor Jaime e a dona Vicky se aposentaram do ministério, né? Eles eram missionários, né, aqui no Brasil há mais de 30 anos, e eles, né, aposentam e decidem ir para os Estados Unidos de volta, né, a cidade, terra natal deles. Eles vão embora. E nisso chega o pastor Rafael, né? Naquele período ainda muito jovem, né? 20 e poucos anos, né? 22 anos. Então, a mudança brusca, né? De um pai e de uma mãe, né? Para um irmão mais novo chegando aqui, né? Que era o pastor Rafael na época, né? E aí chega o pastor Rafael e posteriormente a Thaís, né? Lá em 2011 vem a Thaís com ele, né? E aí tem uma série de uma transformação na nossa igreja aqui. E aí começa a aprofundar ainda mais essa questão do ensino, da palavra. E aí eu entendo realmente que o cristão, sem a palavra, ele não é crente, né? Ele não é nada. E aí aprofunda e começa a conhecer algumas coisas libertadoras na minha vida, né? Porque quando a gente não conhece o cristianismo, a gente não entende o propósito da nossa vida aqui, né? A gente fica vagando, às vezes batendo a cabeça para um lado e para o outro. E aí eu comecei a entender um pouquinho do propósito da minha vida, né? Por que eu existia. E aí, com a chegada do pastor Rafael, ele intensifica ainda mais a questão do estudo bíblico, né? Que era bem natural. O pastor Jaime e a dona Vicky, no final, né, da carreira deles de missionários, né, já estavam com um ritmo mais lento. Aí o pastor Rafael, jovem, né, com 23 anos, chega com a corda toda e começa a impor cada vez mais o estudo bíblico, e isso vai moldando meu caráter, dia após dia, né? Os ensinos que a gente vem tendo aqui. E o estudo bíblico e o discipulado, logo na sequência, que eles trazem para cá, o pastor Rafael e a Thaís, transformaram ainda mais a minha vida a partir daquele instante. E aí eu destaquei também o Atos e a maçonaria mais recente, né, do ano passado para esse, e o Atos que começou lá em 2012 para 2013, que era um encontro dos homens também, que foi algo também bem
pontual na minha vida como cristão, né? E como homem principalmente. E porque até então eu casei, né? E ainda tive muitos conflitos com a minha esposa, por ser muito imaturo. E aí teve a questão do batismo, foi tendo um auge, depois teve uma queda, como eu acho que é, infelizmente, comum com a maioria dos cristãos, né? Então tinha um período logo ali depois do meu casamento que a Dani que me empurrava para vir para a igreja. Eu não queria vir para cá de jeito nenhum, né? Às vezes queria, vou ficar assistindo futebol, né? Sair atrasado. Então foi bem empurrado durante muito tempo. E eu precisei ter um chacoalhão, né? E um despertar aí na minha vida para poder acordar e para poder salvar o meu casamento, porque ele estava indo de mal a pior por não aplicar. Eu tinha me convertido, eu tinha me batizado, dizia que era crente, mas não estava transformando as áreas da minha vida e da minha família. E isso provocando grandes danos, né, no meu casamento e caminhando a passos largos para a ruína. E aí eu tive que ter um chacoalhão que foi o discipulado, né? Então o pastor Rafael, naquele momento, né, se dispõe a entregar um pouco da vida dele, ou muito da vida dele, para a minha vida, né, e começa um discipulado comigo, né, uma proximidade bem grande, né, pastor? E aí vem nesse período também o Atos, né, ensinando muitas coisas boas para os homens, e aí tem uma outra transformação que ocorre na minha vida e, consequentemente, no meu casamento. E aí de lá para cá, a gente tive a Isabela, né, e a Isabela está aí até hoje. E hoje eu entendo, fazendo esse filme, né, a importância disso tudo que ocorreu na minha vida. Então, de 2007, né, para cá, o Pedro se tornou outro, né? Realmente eu fui transformado de dentro para fora pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, através dessa comunidade de fé que me acolheu com tanto amor lá no começo, né, e depois me apresentou a verdade que salva e que liberta a gente do pecado. E eu destaquei alguns pontos importantes, né, que é o tema da pregação, né, contando um pouco da minha história. Não sei se eu vou servir de exemplo para alguém ou não, mas é contando só a minha história e pode estar sendo um filme aí de alguém também, algo similar, e que marcou realmente minha vida. Hoje eu consigo entender, né, por que eu fui morar nessa rua, né? Não conhecia Belo Horizonte, não tem ninguém lá. Que coisa que eu fui fazer nessa rua, né? E hoje eu consigo ver a mão de Deus atuando, né? Que é a minha grande esperança agora lá em São Sebastião do Paraíso, né? Eu não consigo enxergar amanhã o que vai acontecer com a minha vida, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor e tem um propósito maior para a minha ida para lá, com a minha família. E vim para cá morar nessa rua e conhecer esse povo maravilhoso, teve a mão de Deus atuando, e isso é bem claro hoje na minha vida. E a importância da igreja na comunidade, que eu considerei aqui 6 pontos, né, que eu considerei. A gente vai trabalhar um pouco aí agora as leituras bíblicas, né? Então, o primeiro ponto que eu destaquei aqui da importância da comunidade de fé na vida do cristão, da vida do crente, é o aprendizado. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17... Quem achar pode ler para mim, por favor. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então esse texto, começa a ficar bem profundo na minha vida quando eu começo a estudar a palavra de Deus. E aquele paradigma e aquele preconceito que eu tinha, que crente era alguém tapado, que não pensava, né, que não se desenvolvia, que só sabia repetir o que o pastor falava, né, que só sabia falar de inferno e de céu, começa a cair por terra, né? Quando eu começo a ter contato com a palavra de Deus e ver que ela aborda tudo, mas exatamente tudo na nossa vida, né, tudo que a gente vai passar, já passou, ou está passando, está abordado na Bíblia, isso começa a cair por terra, esse paradigma de quem estuda a Bíblia fica tapado, fica burro. Pelo contrário, né? A sabedoria está contida nessas palavras, está contida no Evangelho. E é um grande benefício, né, do aprendizado, mas não é um aprendizado que a gente aprende aí na vida circular, não. Que às vezes é uma matéria para uma profissão que você vai exercer, que é algo pontual ali para você melhorar na sua vida. Aqui não. O aprendizado aqui é um aprendizado que transforma. É um aprendizado que muda a sua vida, muda seu ser para todo o resto da sua vida. É um aprendizado que transforma o seu ser, que transforma quem você é. Então, quem aprende da palavra de Deus,
e isso é um grande propósito da comunidade de fé, é ensinar a palavra de Deus a outros, realmente não tem como ser o mesmo. A pessoa é tocada e transformada. Então, a primeira importância, que sem você ter uma comunidade de fé, sem congregar em lugar nenhum, você não aprende. Sozinho você não aprende. Você precisa da comunidade de fé para te ajudar a entender, compreender e viver o que você aprende na palavra de Deus. E a comunidade de fé que faz isso com você. O segundo ponto que eu destaquei, muito importante, é o aconselhamento. Quem seria do Pedro sem aconselhamento? Onde eu estaria hoje sem os bons aconselhamentos que eu tive aqui? A porta que eu era, a pessoa que não mudava, que não transformava, e graças ao aconselhamento, junto ao aprendizado da palavra, veio moldando meu caráter, veio mudando quem eu sou. E é o que faz isso com cada um de nós que congrega nessa comunidade de fé. Quando a gente se aconselha mutuamente, a gente está lapidando um ao outro. E a gente está preparando as pessoas para dar a resposta da sua fé lá para fora e dar também a resposta para os dilemas da vida que a gente passa. E quantos dilemas nós temos, E quão importante é ter um bom conselho, Eu posso falar para você, tirando meu pai, que falava muito boas coisas para mim, mas nenhum amigo na minha vida me deu um conselho bom, E eu creio que acontece com a maioria de nós, Quando a gente tem essas amizades circulares, e a propósito, eu tinha muita amizade ruim, Que só queria meu mal e minha destruição, e eu chamava de amigo e levava para minha casa, a gente nunca tem conselhos bons. E aqui dentro a gente tem conselhos verdadeiros, conselhos que vão doer, E muitas vezes eu não queria ouvir, não, Às vezes o pastor Rafael vinha com alguma coisa dura, eu queria, acho que ele está falando bobeira, ele é muito novo, não sabe do que ele está falando. E às vezes ele usava a palavra de Deus para me orientar, e usou a boca de vários outros irmãos mais experientes, outras pessoas que vieram até mim e me aconselharam de forma bíblica e de forma que transformou a minha vida. E é bíblico, A gente vai lá em 1 Tessalonicenses 5:11. Quem achou, lê para a gente, por favor. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como você tem feito até agora. Então, a gente se aconselhar mutuamente e edificar mutuamente um ao outro é muito importante. E, pessoal, isso só acontece dentro da comunidade de fé. Não vai esperar um feedback, uma conversa que vai buscar te aconselhar da maneira correta dentro de uma empresa. Não vai buscar isso dentro de uma faculdade. Não vai, nada contra os psicólogos, mas não vai no psicólogo buscar isso que você não vai achar. Que quem te ama de verdade e quem zela pela sua alma está aqui dentro. É a comunidade de fé. E ela que vai dar bons conselhos, e ela que vai te lapidar, e ela que vai te moldar. E isso é um dever do cristão. E isso acontece aqui dentro da comunidade de fé. E foi o que aconteceu com a minha vida. Quantos conselhos maravilhosos que eu vou levar para o resto da minha vida eu conquistei aqui dentro dessa igreja, de pessoas que às vezes, se eu tivesse fora aí, eu nunca teria contato com certas pessoas que eu tenho contato hoje graças à comunidade de fé, E eu agradeço muito todos os conselhos, que vieram e às vezes foram duros e foram coisas para mexer no meu caráter, mexer nas minhas atitudes, mas que transformaram o meu ser. O amor, Como poderia deixar de fora o amor, Então, eu conheci o amor através do amor que as pessoas derramaram por mim. E eu aprendi o que era o amor verdadeiro. O amor que não olhava se o Pedro tinha dinheiro, não olhava de onde que o Pedro veio, não olhava se ele era bonito ou feio, não olhava se ele era casado ou não olhava se ele tinha brinquinho ou não, mas era um amor genuíno e um amor conforme Cristo nos ama, Um amor que não julgava, que não fazia questão do que eu era, mas sim da missão de amar ao próximo, Então, 1 João 4, 7 e 8. Primeira João 4, 7 e 8. Quem achou pode ler, por favor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aqui dentro eu conheci esse amor, Então as pessoas amavam a Deus e derramavam esse amor por mim, a partir do momento que eu comecei a congregar nessa comunidade de fé. E o amor verdadeiro vai estar aqui dentro realmente. A gente tem falado muito sobre isso.
Hoje em dia as amizades, as pessoas que se te aproximam é só por interesse. E o amor, ele decorre dentro da comunidade de fé a partir do momento que você ama a Deus. E aí você começa a entender o amor dele para com você, que é um amor que ele não precisaria dar nada, porque a gente é podre, a gente não tem valor nenhum, mas Deus decidiu nos amar. E é o que a gente tem que derramar pelos irmãos. E eu senti isso, e eu conheci o amor de Deus através do amor das pessoas que foi derramado por mim a partir do momento que eu cheguei nessa comunidade de fé. E essa comunidade de fé aqui, ela é conhecida pelo amor. Não tem uma pessoa que chega aqui que não fala disso. Fala, nossa, como é uma comunidade carinhosa, que abraça, que acolhe. E realmente eu senti isso. E na comunidade de fé que a gente aprende a amar ao próximo de forma verdadeira. E é só nela que a gente vai lapidar e aperfeiçoar esse amor. Provérbios 17:17 é um versículo que eu adoro. E eu consegui, graças a Deus, conquistar muitos amigos, né? Muitos irmãos aqui dentro, graças à comunidade de fé. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Então eu entrei aqui, né, com um monte de gente desconhecida e hoje eu saio com um monte de irmãos no coração. Então realmente esse amor é algo indescritível, não tem palavras para demonstrar o amor que a comunidade de fé derrama uns pelos outros. E isso só é possível quando a gente está aqui, quando a gente está se amando, quando a gente está colocando em prática o evangelho através do amor. Uma passagem, aproveitando que a gente está em Provérbios aí, também do item anterior, 27:17, fala assim, Provérbios 27:17, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Então, como eu falei, né? Juntando esse aconselhamento e o amor, a gente começou a se afiar. Eu comecei a ser afiado e poder afiar outras pessoas também. E esse afiar às vezes dói, que é você escutar coisas que você não gosta, é falar assim, você não está indo pelo caminho correto, você vai dar com a cara na parede. E eu estou falando isso porque eu te amo, e porque eu quero o seu bem, porque eu quero que Deus trabalhe na sua vida. E esses dois versículos, eles moram muito dentro do meu coração, que é você conservar o amigo, né, o amigo verdadeiro, e na angústia nasce esse irmão, e ter essa questão do se afiar, que é tão difícil para nós homens, né, e eu consegui aprender isso aqui, né, se abrir mais, a conversar coisas profundas, e realmente tratar algo lá no meu íntimo, lá na minha alma, que precisava ser tratado e corrigido. O outro é o serviço. Dentro da comunidade de fé, ela te ajuda e te motiva e te incentiva a servir. Cada um tem o seu dom, cada um tem algo a oferecer para o outro. A gente vê algumas passagens, 1 Coríntios 12, falando do corpo, que a gente é um corpo, e todos são membros e cada um tem a sua função importante, e não tem um que é inferior ao outro, mas cada um com o seu valor. E eu pude aprender dentro dessa comunidade de fé a servir sem nenhum interesse, que é muito diferente do que é pregado lá no mundo. Se você está servindo, ou tem um interesse ou você está ganhando algo por trás. E aqui dentro eu aprendi e eu vi que é possível servir a alguém sem ter algo, sem ter nada em troca. Na verdade, inclusive, tomando até prejuízo. Às vezes, caronas. Eu fui muito ajudado nessa época, quando eu casei, o Juliano, o pastor Jaime, muitas pessoas iam lá buscar eu e a Dani, traziam aqui, levavam lá, e eu comecei a ver também com as pessoas servindo, como era servir, e eu também pude dar um pouquinho da minha contribuição. E a comunidade de fé, ela te ajuda e te motiva a servir, da maneira correta e com a motivação correta, que é através do amor ao próximo e do amor ao Deus. 1 Pedro 4:10. Trabalhando bastante a Bíblia, porque foi outra coisa que eu aprendi aqui, tá? Usar a Bíblia. Cristão verdadeiro usa a Bíblia. Primeira Pedro 4:10. Quem achou aí, lê pra gente, por favor. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas obras. Então Deus, de forma graciosa, nos abençoou com dons, cada um com o seu, cada um exercendo da sua maneira, mas Ele graciou a gente para servir.
e não para guardar isso num cofre, não só para usar para ganhar dinheiro lá fora na profissão, mas para poder servir alguns, né? Então, hoje quando eu paro e penso que eu posso às vezes contribuir com alguém na área financeira, às vezes contribuir com a limpeza do templo, contribuir com uma carona, né? Retribuir as tantas outras caronas que eu já ganhei, eu vejo que como é prazeroso você poder servir as outras pessoas com os dons e os recursos que Deus te agraceia, né, na nossa vida. E dentro da comunidade de fé, a gente aprende isso, a gente vive isso, e a gente tem que exercitar isso, que é o serviço. Um outro ponto muito importante é a transformação, né? A comunidade de fé, ela te força a transformar, a ser outra pessoa. Como eu falei, através às vezes do aprendizado, do aconselhamento, isso vai te moldando e você vai se transformando em um ser cada vez mais próximo do que Cristo deseja. Hebreus 4:12, a gente tem até decorado recentemente, né? Quem achou aí pode ler pra gente. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente lê esse versículo, e realmente a gente começa a se aprofundar e a entender a palavra de Deus, não tem como se tornar outro, né? E eu aprendi através dessa comunidade de fé a importância de se aprender a palavra de Deus e a importância de aplicá-la na sua vida. E realmente quando a palavra ela entra rasgando, ela entra tocando todas as áreas no seu mais íntimo, no seu interior mais íntimo, e ela te transforma, ela te muda. Então, algumas perseguições, algumas frases, algumas coisas perduraram por um tempo na minha família. Agora você é crente, agora você é bitolado, mas a palavra de Deus atuando e transformando minha vida, isso também foi mudando. Minha família foi entendendo que não era uma modinha, que não era uma religião, mas sim algo que ia transformar a minha vida e da minha família. E isso é graças à palavra de Deus que a gente pode escutar aqui na comunidade de fé. Que a gente pode, domingo após domingo, ouvir e ter a oportunidade de aplicar e transformar a nossa vida. Então, a transformação, eu considero algo extremamente importante que a comunidade de fé contribui para a vida do cristão. Então, o cristão, ele é moldado, ele é transformado aqui dentro, não lá fora. Lá fora ele vai fazer transferência, vai fazer diferença e vai transformar outras vidas. Aqui dentro ele se prepara para isso. Aqui dentro ele se transforma, aqui dentro ele muda para poder alcançar outros lá fora. E por último, um ponto que até recentemente a gente está falando, mas eu já tinha entendido isso há mais tempo, é o propósito e a missão de vida. 1 Pedro 2, 9 e 10. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Vou ler para a gente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a gente é uma raça eleita, um povo destinado a proclamar as boas obras e a santidade e a misericórdia e a graça de Deus para esse mundo, né? Então, graças a essa comunidade de fé, eu entendi por que o Pedro Borba veio para esse mundo, por que o Pedro Borba existe, o que eu estou fazendo nesse local, né? E o meu mundo é onde eu estiver, onde eu estiver é o meu mundo, e ali eu tenho que exercer a minha missão, né? Fazer meu papel missional para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho e para levar a luz de Cristo para as pessoas que precisam, que estão nas trevas. E isso graças à comunidade de fé. A comunidade de fé abriu meus olhos, despertou meu ser e meu coração para o real propósito da minha vida, né? Que é entregar minha vida pela missão de Cristo, para alcançar outras pessoas que estão perdidas nas trevas. Então, aprendizado, aconselhamento, amor, serviço
transformação e propósito de vida. São pontos que eu destaquei, mas a gente tem mais outros tantos, se quisesse listar mais uns 20 pontos aqui, da importância da família de fé, da comunidade de fé na vida do cristão. O cristão sem igreja, sem comunidade, ele não consegue, ele não é aconselhado por ninguém, ele não aprende nada. Fica lendo a Bíblia em casa lá, remoendo, procurando no Google, mas não sai daquilo, fica superficial. Ninguém motiva ele a aplicar aquilo. Ele está em casa, ele faz o que ele quer, opcional. Não tem aconselhamento, aliás, tem muito conselho ruim, muito conselho para a perdição, muito conselho para afastar ele de Deus e para levá-lo para a ruína. Amor, só por interesse. Se eu tenho algo em troca, eu te amo. Senão, você não vale nada, você não presta. Malemar, a gente tem amor da nossa família, mas aqui dentro a gente pode desfrutar do amor da comunidade de fé, do amor verdadeiro que provém de Deus e não dos homens. Serviço, aqui a gente pode contar uns com os outros. A gente pode ter certeza que se a gente precisar de algo, a gente vai ter um irmão que mesmo que ele tome prejuízo, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Mesmo que ele não tenha toda a habilidade para fazer aquilo, ele vai procurar te ajudar e procurar dar um jeito para que você não passe aperto sozinho. Isso eu aprendi aqui. E só na comunidade de fé que a gente tem isso. Transformação. Se não fosse essa igreja, se não fosse os conselhos, se não fosse os aprendizados que eu tive aqui, quem seria o Pedro? Provavelmente separado da Dani, provavelmente vagando aí pelo mundo, provavelmente batendo cabeça e às vezes com depressão, às vezes buscando na bebida, nas drogas, provavelmente seria isso, Mas a transformação ocorreu graças a essa comunidade de fé, e ela transforma mesmo, e como transforma. E o propósito, Quem seria o Pedro sem um propósito de vida verdadeiro e que vale a pena, que vale entregar a sua vida, o seu ser por toda aquela missão que é salvar outras pessoas, levar a possibilidade da salvação como você alcançou através de outros que pregaram para você e através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então são os pontos que eu destaquei. E eu separei alguns versículos que, durante essa minha caminhada cristã, fora esses que eu pontuei já nos tópicos acima, transformaram muito a minha vida e fizeram muito mais sentido no momento que eu entendi e que a comunidade de fé me ajudou a compreender melhor. João 3,16, Quem sabe aí pode até citar para mim. Paulão, sabe? Lembra? João 3,16. Quando a gente lê isso aí e não entende, é mais um versículo, Mas quando a gente vê que é um versículo-chave, que ele ali pode mudar a sua vida para todo sempre, é um versículo muito profundo. E eu ouvi muito isso no começo da minha caminhada cristã aqui dentro. E mudou muito a minha forma de pensar. João 14,6. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu aprendi através desse versículo que só tem uma verdade, que só tem um caminho e que só tem uma vida, que é entregar a vida a Cristo, entregar de corpo e alma e cumprir a sua missão. Romanos 3,23 e Romanos 6,23, Ô pastor Rafael, como a gente falou esses versículos, E depois eu tive a oportunidade de pregar e de fazer estudos, do estudos de João, que a gente chamava aqui, para muitas pessoas, e como a gente batia em cima disso, Romanos 3,23, vamos abrir lá. Romanos 3,23 fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu imaginava que não existia isso de todo mundo pecar. Se eu faço boas obras, eu sou bonzinho, Então Deus gosta de mim. Mas depois eu aprendi a duras penas, foi uma coisa que eu tive que engolir muito seco, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas em consequência, a gente tem lá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente tem uma solução para esse pecado, para essa condenação que já foi decretada para todos que pecam, que é a morte eterna. A gente tem Jesus Cristo como a possibilidade de redenção na nossa vida.
Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito, né? Depois eu aprendi que isso era uma mexerica, né? O fruto é uma mexerica, não vários frutos, é um só com vários gominhos, né? O amor, a paz, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, coisas que fluem do cristão. E aí eu entendi por que as pessoas eram diferentes quando entregavam a vida a Cristo, porque elas tinham o fruto do Espírito, porque elas demonstravam as coisas e as qualidades e os atributos que Deus permitia que elas tivessem através da vida entregue a Cristo. Mateus 6,23, né? Quantas vezes o pastor Rafael não me orientou, né? Busca o reino de Deus, né? Prioriza o reino dos céus, né? O reino de Deus, que o reino de Deus prioriza a sua vida, né? E Mateus 6,23 é um versículo que eu guardo muito no meu coração e boto bastante em prática e busco, né, sempre priorizar o reino, né, e as outras coisas são uma consequência, né. Esse 1 ano que eu fiquei desempregado, eu sabia que Deus tinha algo preparado para mim, e eu não fiquei ansioso, fiquei às vezes um pouco preocupado, um pouco temeroso, mas nunca desconfiei da soberania de Deus na minha vida, né, e Deus está me honrando, né, com um novo emprego, com um novo propósito de vida para mim e para minha família, porque eu tenho buscado, né? Às vezes falho muito, mas eu tenho buscado priorizar o reino de Deus. E a comunidade de fé ajuda a te alertar dia após dia. Prioriza o reino de Deus, que o reino de Deus te priorize. Mateus 28, de 18 a 20, né? A grande comissão, né? Quem somos nós sem o discipulado? Como eu falei, o discipulado transformou minha vida. E agora eu tenho o dever de tentar transformar outras pessoas com o Evangelho, levar o Evangelho aonde quer que eu esteja. E foi uma passagem que marcou a minha vida e vai marcar para o resto da minha existência, né? Que é a grande comissão. Deus está conosco quando a gente está pregando o Evangelho. Deus está conosco quando a gente está levando as boas novas para os outros. O livro todo, né, de Provérbios é maravilhoso, transformou. Ele mexe muito comigo até hoje. Vários versículos que eu usei aqui essa noite vêm desse livro, né? A sabedoria, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando comecei a estudar a palavra de Deus. Falei, nossa, esse livro de Provérbios é fantástico, ele fala tudo. Ele é super completo. Ele é um manual do ser humano, realmente, né? Então, toda a Bíblia tem uma história maravilhosa, uma história de amor, né? Uma história de sacrifício por nós. Mas Provérbios, ele traz a cereja do bolo ali, realmente. É algo fantástico. E quando eu entendi também Gênesis e Efésios, o link de uma coisa com a outra. Aquilo ali fez o sentido que transformou a minha forma de pensar, né? Porque, né, a queda e depois a restauração em Cristo, né? Então o pecado entra ali pela cobiça do homem, pela desobediência, e depois todo o plano bíblico, né? A Bíblia inteira, ela decorre para um plano de resgate da humanidade através de Cristo. E quando a gente entrega a vida a Cristo, como a nossa humanidade é restaurada e as principais áreas que são modificadas, e isso eu aprendi a duras penas, mas consegui depois também buscar os frutos disso, é a família, é onde a gente trabalha, é como a gente convive com os filhos e com a comunidade que a gente está inserido. Então, quando a gente tem Cristo, Ele transforma todo o nosso ser e restaura a nossa verdadeira humanidade. Então, para a gente concluir, né, que já estou me alongando bastante, já 48 minutos, falei bastante hoje, né, a boca até secou. Relembrando, né, a importância da igreja na vida do crente: aprendizado, aconselhamento, amor, serviço, transformação e propósito de vida. A comunidade cristã foi vital para mim, como um todo. Eu não consigo me imaginar a minha vida sem essa comunidade de fé, sem o que essa comunidade de fé fez em mim e na minha família, né? Então, a gratidão que eu tenho por Deus, em primeiro lugar, e por essa comunidade assim, não tem palavras, não tem recursos que pagaria essa gratidão que eu tenho por esse povo que eu amo tanto. Transformou a minha vida, transformou o meu ser, transformou quem o Pedro é e o meu propósito de estar aqui nessa terra. Me deu um propósito para viver, que é entregar a minha vida a Cristo e buscar a falar dele para quem está perdido, para quem precisa ouvir, quem está nas trevas ainda. E, por fim, resgatou a minha verdadeira humanidade, o meu verdadeiro propósito de vida.
Como eu falei, eu não tenho palavras para agradecer essa comunidade de fé. Muitas outras pessoas poderiam estar sentadas hoje à noite, eu poderia estar agradecendo. Meu pastor Jaime Zanavik lá nos Estados Unidos, né? Realmente meu coração está um pouquinho lá também. Pastor Rafael, já falei para ele diretamente, mas eu sou muito grato por tudo que ele fez, né? Pela dedicação que ele teve com a minha vida. E para minha família. Obrigado, gente, por tudo, por ter dedicado a vida de vocês na minha e da minha família. Eu amo vocês também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, só sabe mais do que ninguém no meu coração como eu sou grato por essa comunidade de fé, por tudo que eles têm feito na minha vida e da minha família. Eu agradeço e eu estou certo que hoje eu estou dando um até logo, eu só tenho um propósito para mim e para minha família em São Sebastião do Paraíso. Eu vou colocar mais do que nunca em prática o que eu tenho aprendido aqui e não vou perder o contato, pois são a minha família agora aqui em Belo Horizonte. E eu tenho certeza que o Senhor vai levantar outras pessoas, boas almas, outras famílias, para auxiliar o pastor Rafael aqui nesse ministério tão maravilhoso, que busca resgatar pessoas das trevas e apresentar a sua luz, ó Pai. Eu agradeço a oportunidade dessa noite de falar da sua palavra e eu estou certo que o Senhor tem o melhor para nós e a sua mão poderosa está atuando em nós. Continue abençoando essa comunidade de fé, guardando a cada um aqui, pessoas amadas, pessoas que eu tenho um carinho muito especial, e que outras pessoas se acheguem para conhecer o amor, para conhecer o serviço, para conhecer transformação, aconselhamento, para conhecer um propósito real de vida, Pai. Eu sou grato por essa comunidade e por o Senhor ter me dado a oportunidade de congregar esses anos aqui. Eu coloco essa igreja, essa comunidade de fé no seu altar e a vida de cada um que está aqui, ó Pai, no seu querido braço, ó Pai, e sabendo que o Senhor guarda quem prega a sua palavra, o Senhor está com quem está pregando o seu evangelho, e não é diferente aqui. Eu agradeço por tudo, em nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.